Um ponto escuro. Sei que há um ponto escuro no capítulo que passou. Escrevo este para esclarecê-lo. Quando a esposa inquiriu dos antecedentes e circunstâncias do despacho, Santos deu as explicações pedidas. Nem todas seriam estritamente exatas. O tempo é um rato roedor das coisas que as diminui ou altera no sentido de lhes dar outro aspecto. Demais, a matéria era tão propícia ao alvoroço que facilmente traria confusão à memória. Há, nos mais graves acontecimentos, muitos pormenores que se perdem, outros que a imaginação inventa para suprir os perdidos, e nem por isso a história morre. Resta saber, é o ponto escuro, como é que Santos pôde calar por longos dias um negócio tão importante para ele e para a esposa. Em verdade, esteve mais de uma vez a dizer por palavra ou por gesto, se achasse algum, aquele segredo de poucos. Mas sempre havia uma força maior que lhe tapava a boca. Ao que parece, foi a expectação de uma alegria nova e a inesperada, uma alegria nova e inesperada que lhe deu a alma de pacientar. Então, expectação aqui é expectativa, ok? É, e alma aqui é força moral, né? Porque alma pode significar muitas coisas, mas alma aqui é como é que ele se aguentou? Essa é a pergunta desse capítulo aqui, né? Como que ele se aguentou de guardar esse segredo? Então foi justamente essa expectativa de uma alegria nova e inesperada que lhe deu a força moral, a sua força de vontade de pacientar, que é, claro, ter paciência. Naquela cena do gabinete, tudo foi composto de antemão. O silêncio, a indiferença, os filhos que ele pôs ali, estudando ao domingo, só para o efeito daquela frase. Venham beijar a mão da senhora baronesa de Santos. Só uma observação, agora que a gente terminou de ler esse capítulo. Quando ele fala assim, ó, o tempo é um rato roedor das coisas que as diminui ou altera no sentido de lhes dar outro aspecto. Na verdade, o que o narrador está focando aqui nas coisas é a nossa percepção das coisas, né? Então perceba, aconteceu aconteceu qualquer coisa no seu passado. Se você não cuidar e não voltar com muita sinceridade e até uma certa frieza para aquele acontecimento e explorá-lo e forçar a sua memória, várias coisas podem acontecer com aquele acontecimento, né? Você pode ter tido uma namoradinha quando você era adolescente e você acha que aquilo era a coisa mais romântica de todas e esquece dos pormenores, sei lá, de conversas chatas que você teve, das vezes que você ficou entediado, das vezes em que um fazia o outro sofrer, por exemplo, né? Uma dor no passado, por exemplo, porque você quer fugir do teu presente, pode ser amenizada, né? Então, o tempo tem essa característica de ir gastando as coisas, principalmente a nossa memória das coisas. As coisas em si aconteceram como foram e ponto, né? O quanto acesso nós temos às coisas em si que aconteceram como foram, aí sim é a questão, né? Repare, com um esforço enorme, o contrário pode acontecer. Aconteceu determinada coisa, no momento você pensou que não era esse grande acontecimento. Mas, por exemplo, você fazendo psicoterapia, você vai notando que aquele acontecimento que você achava que era mínimo, na verdade foi um grandíssimo acontecimento. Foi um acontecimento muito impactante para você. E revisitando aquele acontecimento, você consegue dar a ele proporções melhores, digamos assim, se não as devidas proporções, pelo menos proporções menores. Deixa eu ler só esse parágrafo mais uma vez, para a gente pensar no tempo como aquele que corrói as memórias, né? Quando a esposa inquiriu dos antecedentes e circunstâncias do despacho, Santos deu as explicações pedidas. Nem todas seriam estritamente exatas. O tempo
é um rato roedor das coisas, que as diminui ou altera no sentido de lhes dar outro aspecto. Então, ele não diz exatamente o que aconteceu para ele ter ganhado o título, né? Ele se desloca do que realmente aconteceu. Bom, e se você, durante essa minha fala, você pensou, não, mas na verdade as coisas mudam, né? Se fosse assim, nós não poderíamos nem falar das coisas mudarem em relação ao acontecimento geral, né? Se a gente pensasse que as coisas em si, os acontecimentos em si mudam. Por quê? Porque nós não teríamos ponto de referência para ter essa discussão que nós estamos tendo. Né? Se nós podemos ter um ponto de referência, porque realmente as coisas aconteceram de um modo e não de outro. Né? Demais, a matéria era tão propícia ao alvoroço que facilmente traria confusão à memória. Há, nos mais graves acontecimentos, muitos pormenores que se perdem. Outros que a imaginação inventa para suprir os perdidos. E nem por isso a história morre.